Muito bem, já de volta. Neste bloco eu converso com o Dr. Rogério Bittencourt, advogado, especialista em direito imobiliário, e o assunto é esse: atraso na entrega do imóvel que você comprou garante, né, uma indenização. Já pensou você ter que morar na casa da sogra durante mais de um ano? Aquela sogra que não te dá sossego, que atormenta a sua vida. Espero que ela não seja assim, né? Mas já pensou você ter que morar na casa dos outros de favor? Vai colocar os móveis aonde? Porque o imóvel que você comprou não foi entregue? Então, essa dúvida é uma dúvida que paira nas cabeças, né, nas mentes de muitas pessoas. Isso gera uma indenização? Sim, gera. Vamos para o quadro Direitos do Cidadão de hoje. Muito bem, bom dia, doutor Rogério Bittencourt. Bom dia. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço por estar aqui. Doutor Rogério, eu fiz um comentário, brinquei sobre a sogra e tal, mas o assunto é o atraso na entrega de uma obra da sua casa, da casa própria, do sonho de todo mundo, de não ter que morar na casa dos outros, tal. A pessoa compra, marca o casamento, casa e não recebe a chave da sua casa. Isso gera uma indenização, doutor? Sim, gera sim. Mas essas indenizações, nesse tema, muitas vezes ela tem que ser também demonstrado o dano, não é simplesmente uma indenização. Não é apenas um pequeno atraso que gera indenização. Não, não é. Normalmente, os contratos de promessa de compra e venda de apartamentos na planta, que são os contratos que, nos últimos anos, teve um grande aumento nesse tipo de negócio, né? O mercado imobiliário, a ascensão do mercado imobiliário, né? Com acesso ao crédito, né? Da classe média, classe D e E também, né? Com muito evidente no nosso mercado. O que acontece? Teve uma corrida muito grande à casa própria. Só que logo depois veio a crise também. Então, as construtoras elas tiveram também dificuldades financeiras com a crise e também surtiu o efeito da crise também no bolso das construtoras. E isso tem um reflexo, né, que é o atraso em muitas obras. Né? As pessoas que têm o imóvel atrasado, o imóvel prometido a ser atrasado, elas têm grandes problemas, né? Os reflexos, um deles são esses, morar na sogra, né? Muitos estão comprando para casar, né? E quando chega na época do casamento e o imóvel não foi entregue, tem aí um grande problema. Parece-me que tem até uma cláusula de que pode acontecer um atraso de até 180 dias, é isso? Sim, sim. Essas cláusulas elas são colocadas nos contratos de promessa de compra e venda. Em regra, o comum é que seja 180 dias. Quer dizer, são 6 meses. São 6 meses. Quer dizer, seria o tolerável, é isso? É o tolerável. Essas cláusulas, até certo momento, inclusive, elas estavam sendo inaceitáveis, né? Pelos tribunais, né? Porque afligia o direito do consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Seria uma cláusula abusiva. Isso. No entanto, os tribunais já têm pacificado muitos entendimentos, né, no sentido de aceitar. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele tem já um entendimento pacífico que é passível, sim, essa cláusula de 180 dias de tolerância, ela é razoável para que a pessoa possa esperar um pouco mais para receber o seu imóvel. Eu entendo que o que pode acontecer num caso desse, doutor Rogério Bittencourt, seriam atrasos pelas intempéries, não é isso? Sim. Quer dizer, choveu demais durante 2, 3 meses, quase que seguidamente. É impossível você secar uma laje, é impossível você rebocar, é impossível você pintar, é impossível você fazer vigas e colunas e ter uma secagem de segurança. Então, isso é para ajudar, inclusive, num caso desse. Não necessariamente. Na verdade, essa cláusula de tolerância de 180 dias, ela vem para abranger um pouco disso. É por isso que ela acabou sendo aceita dentro da jurisprudência majoritária. Mas isso, por si só, não faz parte do motivo da tolerância. Na verdade, os tribunais têm entendido também que essas questões de clima, essas
essas questões trabalhistas, greves, as chuvas. Tem também a greve, né? Não é isso, doutor? Exatamente. Trabalhadores, em todas essas questões já estão abrangidas do risco da construtora. Então a construtora tem que, no seu planejamento, já computar isso aí. Computar, exatamente. Ela tem que, no planejamento de entrega do imóvel, ela já tem que entender que se tem, por exemplo, 3 anos para entrega do imóvel, nesses 3 anos, eu já tenho que estar prevendo as questões que podem vir a atrasar, sendo que o tolerável seriam 180 dias. Agora, eu fico imaginando, não é mais fácil as construtoras interpretarem isso aí e já embutirem no seu planejamento do que deixar estourar o prazo? Na verdade, elas fazem isso, né? Mas realmente acontece essas questões, que até a questão financeira também, existem as questões da inadimplência, que fazem com que o imóvel fique inviável para a construtora bancar sozinho, né? Muitas pessoas pagam para muitos também não pagarem. Isso causa um problema de caixa na construtora, né? Então, uma coisa que é importante frisar é que nós temos uma situação de inadimplência do vendedor. Quando atrasa o imóvel, e principalmente quando ultrapassa os 180 dias de tolerância, que hoje é pacificado, como já dito, nós temos uma questão de mora da vendedora construtora. Né? E nós temos um entendimento que a gente tem que estar bem atento hoje do STJ nesse sentido, que é a súmula 543 do STJ. A súmula 543 do STJ, ela diz o seguinte, ela diz que quando existe uma rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, da vendedora, no caso pode ser interpretada como construtora, ela dá o direito do comprador, né, rescindir o contrato, porque a culpa é exclusiva da construtora que não entregou o imóvel. Pode não gerar uma indenização, mas eu posso rescindir. Posso rescindir o contrato, só que a culpa tem que ser exclusiva, a pessoa não pode se arrepender. Eu entendi. Eu tenho que estar diante de uma situação que a construtora está dando causa à minha vontade de rescindir, porque eu não consigo mais suportar aquela espera. O meu casamento já foi, desculpa a expressão, para o espaço, né? Já estou morando na sogra. Lógico. Né? Já estou sofrendo com a entrega. Então, eu já não consigo mais suportar esse prejuízo. Então, isso aí configura a culpa exclusiva da construtora. Aí eu posso rescindir. Pode rescindir. Essa rescisão, ela tem um reflexo importante. Pouco tempo, inclusive, eu estive no seu programa falando a respeito deste assunto. Eu lembro. Daquela questão da corretagem. Perfeito. Né? E, neste caso, até a corretagem que a pessoa pagou lá atrás, 2, 3 anos atrás, ela teria direito de receber de volta, desde que o motivo da rescisão contratual seja por culpa exclusiva da construtora vendedora. Quer dizer, existe, então, essa garantia para o consumidor? Sim, sim. Isso aí, a súmula ela diz exatamente que os contratos de compra de venda de imóvel que estão, em outras palavras, né, mas que estão debaixo do CDC, aqueles que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a culpa é exclusiva do vendedor, cabe a rescisão contratual, a qual vai ser devolvido para o comprador integralmente tudo o que ele pagou, integralmente e em uma única parcela. De uma vez? E de uma única parcela. Eu posso, ou melhor, eu tenho que pedir essa rescisão judicialmente? Sim, é salutar a questão processual que se faça primeiro uma notificação extrajudicial à construtora. Né? Feita essa notificação, espera um prazo razoável de 15 a 30 dias para que a construtora se manifeste, certo? Sim. Ela não fazendo, né, ficando inerte, aí dá-se entrada a um pedido de rescisão contratual judicial, cumulando com o pedido de restituição de todos os valores pagos, inclusive a corretagem. Bom, mas se for a vontade da pessoa rescindir o contrato. Mas se já existe isso aí pacificado hoje em dia, é uma garantia do comprador. É uma garantia. Só que, para aqueles que não querem rescindir, ele tem uma outra garantia, que já é pacificado nos tribunais e também pelo próprio Código Civil, no artigo 275, que ele pode pedir a execução do contrato, né, e de forma que ele seja indenizado por perdas e danos. Então, nesse caso, normalmente, a Justiça condena a parte que está em mora, a construtora que não entregou, e indenizar o comprador em 0,5% do valor do imóvel. Normalmente dá o valor do aluguel, que é o valor que ele estaria pagando pelo aluguel por não ter recebido o imóvel.
Falando em aluguel, para nós finalizarmos, fecharmos esse assunto, Sim. eu posso, em vez de rescindir ou pedir uma indenização, ficar numa briga, eu posso pedir para que a empresa pague o meu aluguel enquanto eu Sim. não recebo? Sim. Posso negociar isso aí? Pode ser negociado. Ou seria no momento, ou seria após, para que aquele aluguel que ele pagou do bolso, ele seja ressarcido posteriormente. Como é bom saber que você tem direitos. Procure os seus direitos, contrate um advogado, corra atrás daquilo que é seu, tá bom assim? Doutor Rogério, muito obrigado pela sua visita, agradeço. as informações de sucesso, hein? Obrigado. Muito obrigado a você que esteve comigo até agora, muito obrigado de coração e até o próximo programa com fé em Deus. Até lá.